Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 116, a Gênese capítulo 1, caráter da revelação espírita. Então, dando sequência, então, como já dissemos aqui, né, e própria a ser explorado como um animal inteligente, né? Nós já esclarecemos a respeito desses seres, né, da lavagem cerebral, onde é introduzido no conceito de vida deles a inexistência da reencarnação, a inexistência de outras vidas, da possibilidade de vida depois da morte, né? Por mais que nós já separamos em outros vídeos com relação ao paraíso, ao inferno, mas enquadra-se tudo nessas leis deles, nesses sistemas deles, né? Então, para esses seres, olha para você ver. Então, os seres que vivem nestas condições, que passaram por uma lavagem cerebral, nada esperando da morte, né? Nada esperando da morte. Não vai existir criminoso, né? Você não vai ter que pagar mais nada. Você não vai ter obsessor no teu pé, te infernizando a vida, você não vai infernizar a vida de mais ninguém, acabou, pronto. Então, para esses seres que pensam dessa forma, então, nada obsta a que aumente os gozos do presente. Olha só para você ver. Nada esperando depois da morte. Isso é triste, gente. Eu gostaria, sabe, não estar aqui onde eu estou falando isso. Mas a gente não pode negar. E o mais interessante, como desde o princípio estamos tratando a respeito disso, interessante que Kardec nos narra aqui algo que os cientistas, por exemplo, essa ciência, a teologia, né, através das suas arbitrariedades e outras ciências, filosofias, pregam eles absurdos, principalmente com relação à puberdade. Então, eles creem que... mas isso não vai longe, não, né? Isso aí a gente pode jogar um pouquinho a responsabilidade também em Carl Gustav Jung, né? Que eu respeito, mas eu deixo de lado. Respeito as teorias, porque, na verdade, as leis criadas por Carl Gustav Jung não são fatos. E sim são teorias dele mesmo, estudo mal interpretado, mal acabado, porque falou tantos absurdos, não acreditava na imortalidade da alma, não acreditava na reencarnação e ainda incentivou
muitos, podemos dizer assim, ainda incentivou muitos filósofos a pensar igual, né? Principalmente a respeito da puberdade, da pessoa gozar a vida aqui na Terra. Então, quantos pais levam os seus filhos nos consultórios principalmente de psicólogos, que saem frustrados dos consultórios dos psicólogos, porque ali os psicólogos, como eles também passaram por uma lavagem cerebral, eles vão continuar transmitindo aquela lavagem cerebral, né, por um bom tempo na eternidade. Então, muitos pais recorrem a muitos psicólogos para ajudar determinadas questões, que eu não preciso entrar em detalhes, dos filhos. E os psicólogos levam ao conhecimento dos pais a necessidade tanto da filha e do filho começar bem mais cedo, né? A pôr para fora os hormônios, né? Eu não vou usar outros termos, porque tem muitas crianças que assistem, eu já fiquei sabendo, então não quero usar outros termos, mas você entendeu, né? Pais, é preciso incentivar os teus filhos a pôr os hormônios para fora. Pronto. Leva eles em alguns lugares aí para botar esses hormônios para fora. Começar a tua vida sexual mais cedo possível. Tem alguns birutas por aí que agem dessa forma. É raro a gente ver um que não pensa dessa forma, né? Mas são as arbitrariedades. Aprenderam isso nas faculdades. Espírito primitivo, ainda com aptidão a estas ciências mais primitivas que eles ainda, semelhante atrai semelhante. Então a tendência é inseminar mesmo aquilo ali. Vai inseminando, igual animal, vai inseminando os animais. Vai proliferando os animais aí. Aí vem a doutrina dos espíritos, né? Remontando as causas, a diferença. Então, olha só para você ver. Nada esperando depois da morte, nada obsta a que aumente os gozos do presente. É isso que eles incentivam. Ora, você não tem futuro nenhum depois da morte, não existe expectativa nenhuma, não há nada mais de real, tudo se acaba, vamos gozar a vida, é agora mesmo, nós temos que passear, por isso que muitas pessoas se decepcionam cedo, quando casam por interesse, não por amor. Veja bem, quando casam por interesse e não por amor. Você entendeu? Porque quando casa por interesse, por exemplo, casa por interesse faz parte do assunto, gente. Só que é o esmiuçamento. Para você ver o lado contrário das ciências aqui na Terra. A doutrina dos espíritos esclarece isso. Então, casa por interesse material. Bom, ele tem tantos bilhões, ela tantos bilhões. Casam por interesse aos bilhões. Os bilhões entram no deságio, as pessoas se separam, porque o interesse era financeiro.
não era amor. Não é o amor incondicional. Porque o amor incondicional, a pessoa vive com o outro embaixo de uma ponte, se for preciso. Desde que realmente exista amor. Agora, se não há amor, ele se separa logo. Acabou aqueles bens materiais, se separam. Outras pessoas também se equivocam com a beleza física. Então as pessoas casam. Então não sei se vocês já observaram, com todo respeito. Inclusive faz parte de uma historinha de um amigo meu. É história, tá? Um amigo meu me contou. Ele falou para mim assim, mas esse amigo meu é um brincalhão. Então, ele falou para mim assim, que o dia que ele foi se casar, e ele, né, como todo noivo, fica ali à espera da noiva, tal, né, aquele ritual todo, né, da mitologia, né, fica ali dois estacados ali, prometendo o impossível um para o outro. Você já entendeu? Prometendo o impossível. Na alegria, na morte. Por que o impossível? Porque não existe nada disso aqui na Terra. Então, nós temos que entender o seguinte: aqui na Terra não existe almas gêmeas, e sim almas que gemem juntas. Essas existem aqui. Então, esse amigo meu, ele me disse o seguinte, falou assim: Luiz, você sabe que eu descobri que eu estava casando realmente com a minha namorada só a hora que o padre disse assim: Andréia, você aceita Gervásio, olha o nome dele, Gervásio, como seu legítimo esposo? Que ele olhou para ela e ele descobriu que era ela. Até então ele não sabia que era a namorada dele. Mas como assim, Luiz? Faz parte do esmiuçamento. Porque ela se pintou tanto, mas tanto, que ele achou que estava casando com uma desconhecida. Então ele deixou o barco correr. Eu vou, quero ver onde vai parar isso aqui. Tomara que a minha noiva não chegue, né? Eu vou aceitar por enquanto que essa aqui realmente é a minha mesmo. E ele olhava assim para ela, mas ele disse que não estava reconhecendo ela. Só na hora que o padre disse: Andréia, você aceita Gervásio como teu legítimo esposo, e na alegria e no amor, isso aqui é o impossível, né? Mas observe para você ver o book de casamento. Tem pessoas que olham o book de casamento e falam assim: nossa, nem acredito. Mas realmente não dá para acreditar. Não dá para acreditar no outro dia. A pessoa acaba de casar, faz ali as fotos. Ele vai para a festa, chega em casa, toma banho. Um conselho: tem que tomar banho com o banheiro no escuro, o quarto, o dia de núpcias, no escuro. Porque se toma banho com a luz acesa e o quarto com a luz acesa, a pessoa descasa no mesmo dia. É uma brincadeira? É. Mas analisa a psicologia. Tem pessoas, gente, que casa por interesse na beleza física. Então, casa com aquele monumento e casa com aquela deusa. Mas quando ele acorda de manhã, que ela olha para o lado, só acorda, ela não levanta não, que ela olha para o lado e vê aquele guarda-chuva sem cabo.
roncando do lado dela, cai o arrependimento. Jesus, Maria e José, com todos os apóstolos e os 3 ex-santos junto. O que eu fui fazer da minha vida? Será que era isso mesmo que eu queria para mim? Aí fica aquelas interrogações dentro. Mas ele também acorda. Que ele dá uma olhada assim, que ele vê aquela sombrinha sem pano. Jesus, São Pedro e Santo Antônio, me ajude. Porque as pessoas, elas ignoram o tempo. E o tempo, ele é inevitável. Como o desencarne é inevitável. Os dias vão passando, os meses vão passando, e a pessoa, crente naquelas belezas físicas, isso é ilusão, isso é fantasia. A doutrina dos Espíritos nos esclarece a respeito disso. O que eu estou dizendo aqui encontra-se no Evangelho segundo o Espiritismo. Eu prometo que eu vou trazer no próximo vídeo o nome do capítulo, eu não estou conseguindo me lembrar agora. Então, acaba o casamento quando a pessoa percebe que o outro está, entendeu? Desintegrando. Será que onde há realmente amor, será que existe essa situação? De forma alguma. De forma alguma. Mas as ciências, os sistemas, eles ensinaram dessa forma as pessoas a serem arrogantes, orgulhosas e egoístas, ciumentas, né? As pessoas aprenderam isso. Então, muitos pais ensinam teus filhos muito mal. 2023, muitas pessoas já estão mudadas, estão mudando, já gradativamente estão mudando. Mas algumas décadas atrás, os pais ensinavam os filhos a vencer o outro na escola. Vença o outro. Chegue em casa com notas baixas para você ver que você vai apanhar. E espancava os filhos. Mas essas leis aí são as leis dos psicólogos, dos filósofos, dos teólogos, das religiões, das ciências, de uma certa parte da sociologia primitiva. Sociologia primitiva, olha só que bom me disse aqui. Porque tem mudado bastante. A doutrina dos Espíritos já nos ensina diferente. Nós não temos que vencer o outro. Nós temos que vencer a nós mesmos. Então, eu tenho que dizer para os meus filhos, vença vocês mesmos. Vocês é que de fato são os grandes obstáculos na vida de vocês. Os maiores obstáculos residem dentro de vocês. Vocês trouxeram de vidas passadas. Supere essas dificuldades, vença essas dificuldades, superando essas dificuldades. Vocês trouxeram monstros de vidas passadas de vocês, e esses monstros é o orgulho, é o egoísmo, é a vaidade, é o ciúme e por aí em diante. A doutrina dos Espíritos nos esclarece como nós podemos nos lapidar. A doutrina dos Espíritos, ela, eu vou usar esse termo simbólico, ela nos dá essa esperança, ela nos consola, nos dando essa esperança, enquanto as outras religiões e as outras ciências, esperança nenhuma elas proporciona aos teus cobaias.
Aí não são adeptos não, viu? Aí são aos teus cobaias mesmo, porque são cobaias que só servem para suprir as necessidades deles e pronto, né? Então é óbvio, nada obsta a que aumente os gozos do presente. Se sofre, se a pessoa sofre, só tem a perspectiva do desespero e o nada como refúgio. A pessoa vai se preocupar por quê? Então, o nada como refúgio, né? Com a certeza do futuro, com a de encontrar de novo aqueles a quem amou e com o temor de tornar a ver aqueles a quem ofendeu, todas as suas ideias mudam. Tá vendo só? Aqui já é o Espiritismo nos orientando. Olha só pra você ver. Com a certeza, aí já mudou tudo. Olha só pra você ver. Agora já é os desígnios de Deus nos dizendo. Antes era a lei do homem. Agora já é as leis de Deus conversando, né, conosco, conversando com a gente. Ó, com a certeza do futuro, porque essas outras religiões, eles, que certeza eles concedem o futuro às outras pessoas, às cobaias? Nada. Mas o Espiritismo é diferente, é só para você ver. Com a certeza do futuro, eu creio no futuro. Ah, isso é lei de Deus, é lei, faz parte dos desígnios do Criador. Então eu creio no futuro, eu creio nas reencarnações, eu creio nas leis de causa, efeito, ação e reação. Então, deixa eu ficar esperto, quer ver só? Com a certeza do futuro, quer dizer, das reencarnações, da imortalidade da alma, com a de encontrar de novo aqueles a quem amou e com o temor de tornar a ver aqueles a quem ofendeu, com a certeza que tenho que eu vou encontrar aqueles que eu amei, né? Ou que amo, ou a certeza que eu tenho de que eu vou me reencontrar com aqueles que ofendi ou que ofendo, né? Todas as suas ideias mudam, as minhas ideias vão mudar. Opa, pera lá. Então agora nós vamos ter que conversar mais baixinho aqui, porque tem muitas coisas aí para ser resolvida depois, né? Então vamos procurar agir com dignidade, com respeito. Vamos falar mais baixo, vamos respeitar o próximo, amar o próximo, né? Vamos amar a nós mesmos, né? Vamos procurar andar de acordo com os desígnios das leis divinas, porque existe a imortalidade da alma, e há um Deus que tudo vê através da nossa consciência, porque onde está escrito as leis divinas, na consciência, então tudo está registrado em mim. Deus, a doutrina dos Espíritos nos esclarece e nos prova que Deus não nos condena, não nos maltrata, nós mesmos que nos maltratamos, nós mesmos que nos condenamos, nós mesmos que nos tornamos escravos nossos pelas nossas próprias ignorâncias. Então já muda, a pessoa muda. O Espiritismo, ainda que só fizesse forrar o homem à dúvida relativa, o Espiritismo, ainda que só fizesse forrar o homem à dúvida relativamente à vida futura, teria feito mais pelo seu aperfeiçoamento moral do que todas as leis disciplinares. Tá vendo só? Se o Espiritismo tivesse nos feito apenas o mínimo, do mínimo, o Espiritismo teria nos feito
milhões de vezes mais, além que todas as leis disciplinares regentes e vigentes na Terra e impostas por todos os cientistas, teólogos, arqueólogos, astrônomos, filósofos, enfim, você sabe, todos os cientistas, né? Que todas as leis disciplinares que o detêm algumas vezes, mas que o não transformam, tá vendo só? Então eles detêm algumas vezes, mas não os transformam, devido às arbitrariedades, às irresponsabilidades, devido ao orgulho, devido ao egoísmo de muitos, devido à vaidade, devido ao status, né? Então, é onde os seres se perdem aqui no palco da vida, porque às vezes são até detentores de determinadas filosofias assim, revolucionárias para o lado positivo, mas a vaidade, o orgulho, o egoísmo, as ilusões, as fantasias não deixam, é onde se perdem. Diferente do espiritismo, né? Que se destaca em todo sentido. Vamos para o próximo vídeo.